Você já imaginou o que aconteceria se um contrato destinado a proteger uma reputação se transformasse em um vínculo inquebrável entre duas almas opostas? Para Alec, um bilionário acostumado ao controle absoluto, e Olivia, uma jovem com um espírito livre, o acordo inicial de fachada logo se torna uma aventura emocional que desafia tudo o que eles acreditavam sobre si mesmos e sobre o amor. Conforme segredos emergem e as tensões aumentam, Alec e Olivia descobrem que o maior risco não está em suas posições ou reputações, mas em abrir mão das defesas e se permitir sentir algo verdadeiro. O aroma intenso do café invade o ar enquanto Olivia examina a paisagem urbana pela janela da cafeteria onde passa suas manhãs antes do trabalho. Lá fora, Manhattan pulsa com pressa e energia, como um organismo vivo. Homens e mulheres em trajes elegantes movem-se em passos firmes, carregando maletas e pastas que guardam seus segredos de poder e fortuna. Observá-lo se tornou uma de suas atividades favoritas, em um tipo de ritual silencioso, quase poético, que a aproxima de um mundo que ela admira e, ao mesmo tempo, sente distante. Com uma xícara de café na mão, Olivia relembra seus sonhos de ser escritora e publicar seu primeiro romance. Na editora em que trabalha como assistente, ela lida com manuscritos que alimentam sua própria criatividade, mas a falta de estabilidade financeira a obriga a manter o foco em tarefas corriqueiras. O salário cobre pouco mais que o aluguel de seu pequeno apartamento no Brooklyn, onde ela vive sem extravagâncias. Seu coração, no entanto, guarda uma ambição silenciosa, uma sede por algo maior que a vida que leva. A paisagem de executivos e prédios modernos se dissolve quando ela nota um homem entrando na cafeteria. Ele exala confiança e um ar de mistério, com um terno perfeitamente ajustado e o olhar fixo no ambiente ao redor, como se estivesse escolhendo a próxima oportunidade a ser conquistada. Sem aviso, ele cruza o olhar com Olivia e esboça um aceno educado, reconhecendo a curiosidade que ela não conseguiu disfarçar. A cafeteria assume um silêncio momentâneo enquanto o homem se aproxima, e ela percebe que a simples presença dele altera o ritmo do lugar. Desculpe interromper seu momento, mas você parece alguém que valoriza boas histórias, diz ele, com um leve sorriso. Se tiver um minuto, talvez eu possa contar uma. Olivia, intrigada com o tom enigmático, acena positivamente, sentindo que há algo em comum na situação. O homem a convida a se sentar e, sem rodeios, começa a falar sobre uma proposta inusitada. Eu preciso de alguém que finja ser minha namorada. Simples assim, ele afirma, mantendo o mesmo tom calmo e seguro. Minha empresa está em um momento delicado, e uma presença ao meu lado pode ser a chave para resolver isso. Mas preciso de alguém discreto, alguém que saiba o valor do silêncio. O choque inicial de Olivia logo se transforma em curiosidade. Apesar do desconforto, ela reconhece uma oportunidade única, embora o homem mantenha um certo mistério em seu discurso. Não há detalhes demais, apenas o necessário para fisgar sua atenção. A proposta ganha contornos mais claros quando ele menciona que o pagamento seria suficiente para cobrir o aluguel e suas despesas por um longo período. Ainda em dúvida, Olivia o encara, buscando sinais de sinceridade em suas expressões. Quem é você, afinal? Ela pergunta, um toque de desafio na voz. Alec, responde ele, apenas isso, como se o nome fosse suficiente para preencher o vazio de informação. Sou alguém que prefere resolver problemas de maneira eficiente. Aquela resposta enigmática não a satisfaz totalmente, mas o tom firme e a maneira como Alec a observa sugerem que ele escolheu cuidadosamente cada palavra. Ele detalha um pouco mais da situação em sua empresa, uma das gigantes financeiras de Wall Street, enfrenta uma pressão intensa de investidores, e qualquer erro pode abalar a confiança que ele trabalhou anos para construir. Ela escuta atentamente, compreendendo a gravidade da situação. E onde eu entro nisso? Pergunta, sem desviar o olhar. Você seria a peça que falta para suavizar minha imagem. Alguém que me dê credibilidade, que traga um toque humano ao cenário, e explica Alec, com uma clareza cortante. Preciso que as pessoas acreditem que sou capaz de compromissos genuínos, de ser mais que um CEO dedicado ao trabalho. A ideia provoca um misto de inquietação e curiosidade em Olivia. Ela tenta imaginar as implicações de aceitar, mas também não consegue evitar o fascínio pela proposta, pelo que representa. Alec parece alguém que controla tudo ao redor, inclusive ela.
Esse poder sutil de persuasão a deixa em um estado de alerta, algo entre admiração e receio. Tenho uma vida bem distante do que você descreve. Nada em mim parece combinar com seu mundo, e argumenta, talvez numa última tentativa de dissuadi-lo. Alec apenas sorri, enigmático. Talvez seja exatamente isso que preciso, e responde, mantendo o olhar fixo nela, firme como se sua decisão já estivesse tomada. Os minutos seguintes passam num misto de tensão e silêncio, e Olivia sente o peso da escolha que se aproxima. A possibilidade de se envolver em um mundo de luxo e poder, de se conectar com alguém tão distante de sua realidade, provoca nela uma sensação inusitada. Mas, ao mesmo tempo, ela vê na proposta um escape para suas dificuldades financeiras, uma chance de experimentar algo que ultrapassa a monotonia de sua vida atual. Ela toma um último gole do café, respirando fundo. A presença de Alec ainda reverbera, como se ele tivesse deixado uma marca invisível no ar ao seu redor. Ele não exige uma resposta imediata, dá a ela o espaço para processar, mas a expressão em seu rosto sugere que ele não está acostumado a receber um não. Enquanto ele se levanta para sair, Alec lhe entrega um cartão com seu número, deixando uma promessa silenciosa de que o mundo dela pode se transformar de forma inesperada, caso ela decida aceitá-lo. Quando ele se afasta, a imagem de Alec permanece vívida em sua mente. Olivia sente o peso de uma oportunidade que pode redefinir tudo o que ela acreditou ser importante até agora. Algo dentro dela desperta, um impulso que desafia sua razão e que talvez só possa ser saciado com uma escolha arriscada. Olivia observa o cartão de Alec, sentindo o peso de uma proposta inusitada que, de certa forma, parece quase surreal naquele pequeno pedaço de papel. O nome Alec Donovan se destaca ao lado do logo de sua empresa, um dos maiores conglomerados financeiros de Wall Street. A tentação de ligar imediatamente entra em conflito com o receio de se envolver em algo tão drástico. As palavras dele ecoam em sua mente, e cada detalhe daquele breve encontro continua a desafiá-la. Naquela noite, enquanto tenta dormir, o rosto enigmático de Alec surge toda vez que fecha os olhos. O convite mexe com algo mais profundo do que sua curiosidade, e mexe com o desejo secreto por uma mudança, por algo grandioso, mesmo que temporário. Ela se vê a poucos passos de um mundo que a fascinou a vida inteira, mas o receio ainda está ali, firme, como uma barreira entre ela e aquele universo. Depois de um longo conflito interno, Olivia toma coragem. Pela manhã, com o celular na mão, decide digitar o número no cartão, hesitando apenas o tempo suficiente para pensar se era mesmo o melhor a fazer. Antes que pudesse se dar conta, o telefone já chamava. Alec atende quase de imediato, e sua voz, segura e calma, não deixa espaço para dúvidas. Olivia. Sabia que ligaria, e ele comenta, com uma confiança que quase a faz rir, mas também a deixa um pouco irritada. Ainda não aceitei nada, e ela responde, tentando manter a firmeza na voz, mesmo sentindo a tensão crescente entre eles. Só quero entender o que exatamente você espera de mim. Ótimo. Estou em meu escritório hoje. Por que não vem até aqui? Será mais fácil explicar tudo pessoalmente, e ele propõe, sem deixar alternativas. Olivia, entre uma mistura de curiosidade e desconfiança, decide aceitar o convite. No caminho para o escritório de Alec, ela imagina como seria lidar com alguém que parece viver em um universo tão diferente do seu. A imponência do prédio da empresa de Alec é o primeiro indício de que ele realmente faz parte de um mundo de poder. Ao atravessar o saguão e entrar no elevador, ela sente o peso da responsabilidade e a adrenalina de estar a caminho de uma oportunidade única, e mesmo que ela ainda não soubesse ao certo onde isso a levaria. Quando ela finalmente chega ao andar de Alec, uma secretária guia por um corredor elegante e minimalista até um escritório amplo, com janelas que oferecem uma vista espetacular de Nova York. Ele espera de pé, e, ao vê-la, um sorriso discreto ilumina seu rosto. Alec a cumprimenta com um leve aceno e, em seguida, a convida a se sentar, sem perder aquele ar de formalidade. Então, Olivia, e ele começa, observando-a de um jeito que quase a desconcerta. Eu preciso de alguém que assuma o papel de minha namorada para eventos públicos e algumas reuniões de negócios. Essa relação será o ponto de apoio que preciso para lidar com as pressões sobre minha empresa. Mas há outra razão para isso, algo mais pessoal.
Ele faz uma pausa, ajustando o terno como se refletisse cuidadosamente antes de prosseguir. Não posso entrar em detalhes, mas há uma questão familiar envolvida. E, para ser franco, uma figura pública ao meu lado neste momento traz credibilidade e ajuda a distrair as atenções de certas suspeitas que possam surgir sobre mim e meu passado. Olivia ouve cada palavra, tentando absorver o que aquilo significa. Há uma tensão evidente, uma linha invisível que ele não deseja cruzar ao falar sobre esse passado misterioso. Ela compreende, no entanto, que existe um motivo pessoal além dos interesses da empresa, algo que ele ainda não revelou. Você quer que eu finja ser alguém de confiança, alguém que suavize sua imagem? Questiona ela, sem esconder um toque de ironia. Exatamente. E acredito que você seja a pessoa ideal para isso, e responde Alec, mantendo-se firme. Por mais irônico que pareça, uma pessoa comum, que vem de fora deste universo, pode trazer algo genuíno. É exatamente isso que preciso. O olhar dele é intenso, penetrante. Olivia percebe que Alec, apesar do controle que parece exercer sobre tudo, está claramente ciente dos riscos de sua proposta, o que a faz sentir que sua decisão será respeitada. Ele escuta em silêncio, enquanto ela pondera sobre o impacto que isso poderia ter em sua própria vida. Após alguns segundos, Alec finalmente diz: Você terá liberdade para decidir como deseja interpretar seu papel. Quanto a mim, o que preciso agora é de confiança e discrição. Se aceitar, o pagamento será suficiente para cobrir o que precisar para manter sua independência. Além disso, é temporário. Olivia o encara, imaginando se conseguiria manter a própria identidade dentro dessa farsa. Ela tenta projetar as situações em que se verá envolvida, os olhares e os julgamentos que terá de enfrentar. A franqueza com que ele fala, sem tentar amenizar a seriedade da situação, desperta nela um respeito que a surpreende. Preciso de algum tempo para pensar, Alec afirma, colocando ênfase no nome dele, talvez para se lembrar de que esse homem à sua frente é alguém real, e não apenas uma figura no horizonte de Manhattan. Ele concorda, mantendo o tom de voz baixo e calmo. Entendo. Tome o tempo necessário, Olivia. Mas há uma coisa que você precisa saber, essa não será apenas uma encenação. Isso precisa parecer real. E, para funcionar, ambos temos que entrar de corpo e alma. A última frase reverbera em sua mente como uma promessa velada, carregada de uma intensidade que ela não esperava. Alec a observa atentamente, quase como se tentasse decifrar cada nuance de sua expressão. Ela percebe que ele está oferecendo não só uma proposta de contrato, mas uma oportunidade de explorar algo além das barreiras e da rotina da cidade. Quando ela sai do escritório, as palavras dele ainda ecoam em sua mente. A perspectiva de viver algo tão fora do comum a fascina, mas ela sabe que precisa avaliar tudo com cuidado. Sua vida até então tranquila pode se transformar de maneira imprevisível, caso decida aceitar. Na rua, o vento frio de Nova York a envolve, e ela respira fundo, deixando que o ar carregue parte da tensão que ainda sente. No fundo, uma ideia começa a se formar, a chance de explorar um mundo novo, de testar os próprios limites. Mas, por ora, resta a ela apenas o peso de uma decisão, algo que não pode ser tomado sem cautela. Na manhã seguinte, Olivia caminha em direção ao escritório de Alec, sentindo-se decidida, mas ainda nervosa. Algo em sua mente pede para que recue, mas a adrenalina de aceitar a proposta fala mais alto. Ao passar pela recepção sofisticada e seguir pelo mesmo corredor minimalista, uma secretária guia novamente até a sala de Alec. Ele espera, desta vez sentado em uma das poltronas que ficam junto a uma grande mesa de vidro, com uma expressão de quem já sabe o resultado. Decidida? Ele pergunta, sem qualquer sinal de surpresa. Olivia assente com um aceno. Aceito o acordo. Mas quero deixar claro, não vou mudar quem eu sou, afirma, sentindo o peso das palavras em sua própria voz. Alec esboça um sorriso quase imperceptível. Justamente isso que eu preciso, Olivia. Não quero alguém moldado para parecer perfeito. Quero alguém real. Ele a convida a se sentar, colocando sobre a mesa um documento que descreve os termos do contrato. Ela o observa, atenta.
Cada detalhe é cuidadosamente redigido, estabelecendo o tempo do acordo e os limites de sua atuação como namorada dele. A tensão entre os dois parece esquentar o ar na sala, e ela sente uma mistura de nervosismo e excitação ao ver o compromisso formalizado. Antes que você assine, ele diz, com uma pausa calculada, quero enfatizar que isso vai exigir um nível de dedicação maior do que você pode imaginar. Os eventos, os encontros, tudo precisa parecer convincente. E, para funcionar, confio que mantenha a discrição sobre qualquer informação que compartilharmos. Olivia assente, absorvendo o peso daquela responsabilidade. Ela assina o contrato, firmando o compromisso que, de imediato, já parece transbordar de expectativas silenciosas. Logo após, Alec ajusta detalhes sobre o primeiro evento no qual deverão comparecer juntos, uma inauguração de galeria no Upper East Side, onde ele apresentará Olivia como sua nova namorada. A noite chega rápido, e Olivia se prepara com um vestido simples, mas elegante, escolhido para a ocasião. Alec a busca em seu apartamento, e a imponência de sua presença ocupa todo o espaço quando ele surge à sua porta. Ele a observa com um olhar avaliador, discreto, como quem tenta memorizar cada detalhe. Pronta? Ele pergunta, e, ao receber um aceno dela, lhe oferece o braço. No caminho para a galeria, o silêncio entre os dois é quase palpável. Apenas o som dos carros ao redor e as luzes de Manhattan preenchem o espaço entre eles. Quando finalmente chegam ao evento, a atmosfera do lugar é refinada e imponente, um ambiente claramente reservado para a elite da cidade. Alec conduz Olivia com segurança, introduzindo-a a figuras importantes do setor financeiro e da arte, apresentando-a como sua namorada com a mesma naturalidade de quem apresenta um colega de longa data. Olivia percebe os olhares curiosos e as perguntas discretas que as pessoas fazem, como se tentassem analisar sua origem, seu comportamento, cada detalhe dela. Ela sabe que representa algo fora do padrão para aquele ambiente, mas se mantém confiante, usando a situação como uma oportunidade para observar mais sobre o círculo em que Alec transita. Enquanto caminha pelo salão, Alec comenta sobre algumas das peças de arte, explicando um pouco sobre os artistas com um tom de voz que demonstra profundo conhecimento e gosto pessoal. Olivia observa atentamente, impressionada com o contraste entre o empresário que conhecera e o homem que parece ser capaz de apreciar algo além dos números. Vejo que você tem interesse em arte, ela comenta, tentando puxar um assunto que parece pessoal. Mais do que gostaria de admitir. O mundo dos negócios consome, mas momentos assim oferecem uma certa paz, Alec responde, desviando o olhar para um quadro à sua frente. Por mais estranho que pareça, gosto de arte porque é um universo onde o controle é ilusório. Não se pode prever a reação que uma obra provoca, e isso me fascina. Olivia nota a sinceridade em sua voz, um traço que ele raramente revela, e isso a surpreende. A troca de olhares que ocorre em seguida é carregada de algo que vai além do acordo inicial e um sinal de que ambos compartilham momentos de vulnerabilidade. Conforme a noite avança, Alec começa a relaxar, mostrando-se mais aberto e próximo de Olivia, como se, aos poucos, a presença dela o fizesse abaixar as defesas que parece manter o tempo todo. Quando a noite se encerra, ele a leva de volta ao apartamento, encerrando o primeiro ato de sua nova realidade. Mas antes de se despedirem, Alec para-a olhando com um ar sério. Você conseguiu lidar bem com os olhares e as perguntas. Acha que esse papel vai ser fácil? Não. Mas pretendo fazer com que seja, e responde Olivia, com um toque de determinação. Ele apenas sorri, em aprovação silenciosa. Após se despedirem, ela sobe para seu apartamento com uma sensação nova de que sua vida, até então previsível, começou a se transformar, pouco a pouco, em algo intrigante e imprevisto. A interação com Alec traz uma nova camada de experiência, e Olivia percebe que aquilo que começou como um acordo de negócios pode exigir mais dela, não apenas em termos de atuação, mas emocionalmente. Sozinha, ela se prepara para dormir, tentando organizar as emoções que surgiram ao longo do primeiro evento. O contraste entre o mundo luxuoso que Alec ocupa e sua própria realidade parece criar um campo magnético entre eles, uma força que a atrai, apesar de toda a resistência racional que tenta manter. E,
Em meio a esses pensamentos, a promessa de uma nova rotina, repleta de eventos, segredos e um toque de mistério, começa a tomar forma. Ao entrar no elevador da editora, Olivia ajusta a postura e tenta ancorar-se no presente. Nos últimos dias, sentiu a vida se dividir em dois universos que agora exigem uma atenção precisa. Entre o pequeno apartamento no Brooklyn e o mundo sofisticado ao lado de Alec, cada aspecto da rotina dela assume um novo tom. A cada encontro, Alec a leva para um lugar distinto, onde conversas e olhares enigmáticos mesclam-se com compromissos e eventos. E Olivia percebe que tudo isso mexe com algo muito maior do que ela supôs inicialmente. Uma tarde de quarta-feira, o telefone toca com uma proposta inesperada e Alec a convida para passar o fim de semana em sua casa nos Hamptons. O convite soa como um teste silencioso, e Olivia aceita, tomada por uma mistura de curiosidade e apreensão. No caminho até lá, a expectativa aumenta, e, ao cruzar os portões da propriedade, o impacto da cena faz com que ela segure a respiração. Jardins simétricos e uma imponente casa branca se revelam à sua frente, irradiando um luxo discreto e bem calculado. Alec a espera na entrada, e um sorriso discreto surge em seu rosto ao notar a expressão de surpresa dela. Bem-vinda, e ele diz, com uma voz que soa mais acolhedora do que nas ocasiões anteriores. Ela entra, e o interior revela uma elegância fria e bem preservada, um contraste claro com seu próprio mundo. As paredes cobertas de livros antigos, janelas amplas e móveis de madeira fina contam a história de uma família tradicional. Ele a guia pela casa com uma informalidade que faz com que tudo ali pareça mais humano, e o olhar atento dela captura detalhes, quadros com retratos de ancestrais, uma árvore genealógica que remonta a séculos. Durante uma caminhada pelos jardins, Alec fala sobre a propriedade, mencionando uma antiga árvore que o avô plantara e uma cabine de leitura que ele adorava. Esses elementos revelam um lado mais íntimo, menos controlado, e Olivia sente uma conexão sutil, como se aqueles pequenos detalhes falassem mais do que palavras. Alec começa a revelar fragmentos de sua história, e ela, por um instante, enxerga o homem além do magnata, alguém que valoriza simplicidade e tradição em meio ao caos dos negócios. Quando a noite cai, Alec a convida para jantar. Sentados em uma sala de jantar sutilmente iluminada, eles conversam em tom mais leve, e o ambiente se dissolve em confidências suaves. O aroma de pratos finos e o som de taças de vinho se misturam, criando um cenário de intimidade inesperada. Alec menciona o impacto da empresa em sua vida, mencionando que essa casa representa a única ilha de tranquilidade em meio à pressão e exigências dos negócios. Sabe, quando venho para cá, algo em mim se alivia. É como se a vida urbana perdesse o poder por algumas horas, e Alec comenta, observando a vista pela janela, onde a luz da lua se projeta. Olivia reflete, captando a profundidade no olhar dele. Aquele comentário ressoa de um modo que ela não antevira, e a conversa toma uma direção mais pessoal. Ela pergunta, então, sobre a infância dele, e Alec hesita, revelando o mínimo, mas suficiente para dar-lhe uma nova dimensão de quem ele é. Aquele homem que exibe uma face controlada e fria para o mundo também possui espaços vulneráveis, partes de si que ele raramente deixa transparecer. O jantar avança, e o ambiente ao redor cria uma atmosfera de conforto que os une. Em um certo momento, Alec a leva a uma biblioteca pequena ao final de um corredor. Ele mostra um livro de poesias, com páginas marcadas e desgastadas, um exemplar que ele guarda desde os tempos de adolescência. Ao manuseá-lo, ele compartilha que a leitura representava, para ele, uma fuga das expectativas que sempre pesaram sobre seus ombros. Por mais absurdo que pareça, o mundo dos negócios segue regras, enquanto a poesia quebra todas elas, e ele murmura, abrindo o livro em uma página marcada. Olivia observa Alec com uma nova admiração. A combinação de força e fragilidade presentes ali provoca nela uma onda de empatia. Ele, que mantivera a distância, agora se permite expor o suficiente para que ela vislumbre o homem sob a superfície. Esse momento oferece um novo ponto de vista, algo raro e íntimo, uma conexão que ultrapassa o acordo entre eles. No dia seguinte, ao caminhar pela praia, os dois seguem em silêncio. O vento marítimo embaraça os cabelos de Olivia, e a presença de Alec, firme e próxima, oferece uma sensação de segurança e leveza. Ela percebe que os laços entre eles, mesmo não declarados,
criam uma ponte entre mundos que antes pareciam tão distantes. Alec, com o olhar fixo no horizonte, compartilha alguns de seus medos, aludindo aos sacrifícios que o levaram a construir seu império. Olivia escuta, absorvendo as palavras como se revelassem segredos de uma história oculta. Quando o fim de semana chega ao fim, Alec a conduz de volta a Manhattan. No trajeto, a cidade surge no horizonte, um contraste imenso em relação ao espaço tranquilo que acabaram de deixar. Ao notar o semblante reflexivo dela, Alec comenta: "Sei que isso é diferente do que imagina. Mas às vezes, certos papéis que assumimos tornam-se mais do que planejamos." As palavras dele ecoam, e Olivia entende a extensão daquela frase. Ela reflete sobre os dias que viveram nos Hamptons e percebe que, pouco a pouco, a distância entre eles se reduz. Ao se despedirem na entrada de seu prédio, ela nota uma faísca de algo verdadeiro no modo como ele a olha. De volta ao apartamento, Olivia encara o próprio reflexo. O espelho mostra uma mulher dividida, alguém que agora conhece Alec em camadas distintas, ao mesmo tempo atraente e misterioso. Essa convivência entre dois mundos começa a moldar uma nova visão, uma sensação de pertencimento inesperado que faz com que ela deseje compreender mais sobre ele. O fim de semana nos Hamptons introduziu um novo conflito, o acordo, antes puramente profissional, começa a tocar sentimentos e aspirações que ambos evitam, mas que agora existem e transformam tudo. Olivia recebe uma mensagem de Alec logo na manhã de quarta-feira, propondo um jantar em um restaurante escondido e discreto, conhecido apenas pelos mais íntimos da alta sociedade nova-iorquina. A escolha do lugar indica o desejo de um encontro mais privado, algo longe dos holofotes que ele tanto evita. Curiosa e ciente da necessidade de manter as aparências, ela aceita o convite sem hesitar. A noite chega, e Olivia percorre o caminho até o restaurante com uma mistura de nervosismo e expectativa. O local, localizado em um beco quase deserto, exala charme e exclusividade. Ao entrar, ela nota a luz suave e a decoração clássica, detalhes que criam uma atmosfera de intimidade e conforto. Alec já espera em uma mesa reservada em um canto isolado, e o olhar dele exibe um brilho de satisfação ao vê-la aproximar-se. "Agradeço por ter vindo", e ele diz, com um leve sorriso que ameniza o habitual tom reservado. "Parece que aqui escapamos um pouco do mundo lá fora, não é?" comenta Olivia, observando o ambiente ao redor e sentindo a tranquilidade do lugar. "Exatamente o que busquei", e ele responde, com um tom que revela certa serenidade. Enquanto o jantar segue, Alec se abre de maneira incomum, compartilhando histórias que vão além dos negócios e dos eventos onde costumam circular. Ele fala sobre o peso da responsabilidade, dos compromissos familiares que o obrigaram a criar uma imagem de força inabalável, mesmo em momentos de solidão. Olivia o escuta atentamente, cada palavra dele revelando camadas que antes pareciam inacessíveis. Algo naquele espaço tranquilo e fora do radar parece torná-lo mais vulnerável, um homem de carne e osso, muito além do empresário impecável que ela conheceu. Em um momento de hesitação, Alec observa a própria taça de vinho e comenta sobre o significado dos Hamptons em sua vida. Ele compartilha que aquela casa representa o único espaço onde encontra paz, longe das pressões de Wall Street e das figuras que o cercam por interesse. Olivia capta o significado nas palavras dele, algo que lhe permite enxergar a dimensão humana por trás da fachada imponente que ele preserva. "Acredito que você e eu estamos aqui por razões diferentes", e Alec comenta, voltando o olhar para ela. "Mas ambos sabemos o que é viver em mundos que exigem mais do que podemos oferecer." Olivia percebe o tom sério, carregado de uma sinceridade rara. Ela sente a conexão entre eles crescer de maneira inevitável e, por um instante, se questiona sobre o que realmente deseja ao lado dele. Alec toca em aspectos de sua vida que permaneciam escondidos, e isso a faz sentir que ambos dividem algo essencial, um peso silencioso que une suas trajetórias, ainda que de formas distintas. Depois do jantar, Alec a convida para uma caminhada pela cidade. Juntos, percorrem ruas mais tranquilas, onde a presença dos dois se torna um segredo bem guardado entre eles e as sombras de Nova York. Durante a caminhada, Alec revela uma história sobre sua infância, um período em que perdeu uma figura importante e aprendeu a encarar o mundo como uma arena de competição. Ele relata as noites em que buscava refúgio nos livros de seu avô,
a única pessoa que lhe mostrará que a vida poderia ser algo além de conquistas e metas inatingíveis. Olivia escuta, fascinada e tocada, e se aproxima mais, como se aquele momento de confidências criasse uma ponte invisível entre os dois. Ela percebe que Alec, apesar do controle e da frieza, guarda um espaço de fragilidade, algo que ele raramente permite que os outros vejam. Naquele instante, ela se dá conta de que a relação entre eles se torna mais complexa, ultrapassando o mero contrato que assinaram. A conversa entre eles assume um tom mais pessoal, e Alec a convida a passar o restante da noite em seu apartamento, oferecendo um bom vinho e a promessa de mais momentos de trocas honestas. Ao chegarem ao elegante edifício onde ele vive, Olivia observa o ambiente discreto e sofisticado, com móveis de tons neutros e detalhes minimalistas, refletindo o gosto impecável e reservado de Alec. Ele serve o vinho, e ambos se sentam no sofá em frente à ampla janela, de onde as luzes da cidade projetam uma visão deslumbrante. Ali, entre goles de vinho e confidências, Alec compartilha um detalhe que a surpreende: ele escreve pequenos ensaios sobre as experiências pessoais que viveu. Ele menciona que escrever se tornou uma espécie de válvula de escape, uma maneira de expressar o que sua posição e imagem pública jamais permitiriam. Olivia se sente genuinamente impressionada, vendo nele uma profundidade que raramente alguém teria oportunidade de conhecer. Você tem coragem de se expor através das palavras, mesmo que nunca permita que outros leiam, e comenta Olivia, captando a intensidade daquele momento. Alec sorri, um sorriso suave que denota vulnerabilidade. Palavras representam o que guardo. Talvez nunca cheguem ao mundo lá fora, mas permitem que eu mantenha minha essência intacta, nele admite, com um tom de voz baixo e ponderado. A noite se alonga, e a conexão entre eles adquire uma nova camada de intensidade. Olivia sente a presença de Alec de forma mais próxima e significativa, um laço silencioso que se cria a cada troca de olhares e palavras. Quando o momento de se despedirem chega, ela se encontra em um estado de emoção que não antevira ao aceitar o acordo. A relação entre eles agora parece algo além do contrato, algo que resiste às definições simples e ultrapassa os limites frios dos negócios. Ao sair do apartamento de Alec e caminhar pela cidade em direção ao próprio lar, Olivia sente o peso das revelações daquela noite. A conexão entre eles se consolida de uma maneira que desafia qualquer explicação racional, e ela percebe que se encontra à beira de uma transformação que até então não havia considerado. Algo mudou, tanto nela quanto em Alec, e aquela troca de confidências cria uma ponte entre suas realidades opostas. Chegando ao próprio apartamento, Olivia se senta na cama, mergulhada nas reflexões que a experiência provocou. Ela observa o próprio reflexo, captando em si uma nova versão, alguém que começa a se ver não apenas como a namorada de fachada, mas como uma presença que ele respeita e, talvez, até confia. E, naquele silêncio, a certeza de que nada será igual no futuro cresce, trazendo a promessa de que o acordo que iniciaram já trilha um caminho que ninguém poderia prever. Ao longo da semana, Alec envia um convite breve para Olivia, sugerindo um fim de semana em uma propriedade ainda mais reservada, longe das grandes cidades e dos compromissos públicos. O convite, inesperado, a faz hesitar, mas a curiosidade sobre o lado oculto de Alec desperta um desejo de aceitar e descobrir mais sobre ele. No dia marcado, Olivia viaja até o local indicado e se depara com uma mansão antiga e rodeada por árvores centenárias, em uma área isolada onde o único som perceptível é o vento entre as folhas. Alec a recebe com um sorriso leve, o olhar revelando uma calma que contrasta com a energia intensa de Nova York. A tarde avança enquanto ele a guia pela mansão, apresentando detalhes da arquitetura e do estilo rústico que caracterizam o lugar. O ambiente oferece uma sensação de paz, e Olivia sente que aquela casa guarda segredos mais profundos do que qualquer outra propriedade de Alec. Na sala de estar, onde a lareira aquece o ambiente, Alec se aproxima dela e sugere uma pausa para o chá. Ao se sentarem, ele comenta, em um tom reflexivo, sobre o valor que atribui ao silêncio e à distância. Olivia sente a intensidade das palavras dele, e um silêncio denso se instala entre os dois, um silêncio que parece significar mais do que qualquer conversa. Em um momento, Alec se afasta para atender a uma ligação, e Olivia observa o espaço ao redor, a decoração com objetos antigos e as estantes repletas de livros. Instigada pela atmosfera misteriosa, ela decide explorar um pouco mais o ambiente.
Ao entrar em uma sala adjacente, depara-se com prateleiras organizadas meticulosamente, mas algo chama sua atenção em um conjunto de pastas fechadas com etiquetas discretas. Ao se aproximar, ela nota nomes de empresas, datas e termos financeiros que parecem familiares. Um impulso de curiosidade toma conta dela, e Olivia abre uma das pastas. Dentro, papéis revelam informações sobre uma dívida gigantesca, algo que indica uma dificuldade financeira muito maior do que Alec jamais admitiu. Surpresa, ela examina as anotações e percebe que os documentos relatam estratégias para manter a estabilidade da empresa sem que o mercado perceba o risco real. O som dos passos de Alec ecoa no corredor, e Olivia rapidamente fecha a pasta e se afasta, retomando uma postura de aparente calma. Ele retorna à sala e, ao ver o rosto dela, franze a testa, notando uma tensão que não estava ali antes. Algo errado, Olivia? Pergunta ele, com um olhar atento. Ela hesita, buscando uma resposta, e opta por uma abordagem direta. Alec, existem coisas sobre você que eu nunca entenderia sem uma explicação. Há muito mais aqui do que aparenta, não é? Ele a observa em silêncio por alguns instantes, um traço de desconforto visível em sua expressão. Em seguida, ele faz um gesto para que ela o acompanhe até um escritório ao lado. Ao entrar, Olivia se depara com um ambiente austero, onde documentos, livros e gráficos cobrem as superfícies, deixando evidente que aquele espaço serve como uma fortaleza particular para ele. Não menti sobre nada que te disse, mas omiti algumas coisas que não compartilho com ninguém. Essa casa, essas pastas, representam sacrifícios que precisei fazer para chegar até aqui. As pessoas confiam em quem tenho que ser, e essa confiança mantém meu império em pé. Tudo isso aqui faz parte de uma responsabilidade que não admito em público, e Alec declara, em um tom baixo e controlado. Olivia, surpresa, mantém o olhar fixo nele, captando a gravidade das palavras que ele pronuncia. Sente-se dividida entre a compreensão e a desconfiança, entre a curiosidade e a sensação de invasão de um território que não lhe pertence. E, ao mesmo tempo, percebe que Alec revela uma vulnerabilidade que apenas alguém muito próximo dele poderia presenciar. Agora entende por que preciso que alguém verdadeiro permaneça ao meu lado? Ele pergunta, observando-a com uma intensidade que provoca nela uma inquietação silenciosa. Existe uma diferença entre ser transparente e ser vulnerável. Precisei aprender a diferença cedo, e talvez o fato de você estar aqui já revele algo que sequer compreendi ainda. Aquelas palavras reverberam dentro de Olivia, e o peso do que ele compartilha se instala entre eles. Ela reflete sobre o próprio papel naquele cenário, sentindo que o contrato que aceitaram representa apenas uma camada de algo muito mais profundo. Percebe que o vínculo entre ambos não se limita mais a aparências ou interesses profissionais, mas envolve um entrelaçamento de medos e anseios que se alinham. No restante da tarde, ambos permanecem em silêncio, cada um refletindo sobre os segredos que agora compartilham. Alec sugere uma caminhada pelos arredores da propriedade, e Olivia aceita, usando o tempo para organizar os pensamentos e processar a dimensão da descoberta. A natureza ao redor cria um ambiente calmo, quase terapêutico, e ela sente o peso do vínculo que criaram, algo que os conecta em níveis mais profundos. Quando a noite se aproxima, Alec a leva de volta à mansão, onde o jantar os espera em uma sala iluminada apenas por velas. A atmosfera íntima, somada ao que compartilharam durante o dia, aumenta a intensidade entre eles. Olivia sente que as barreiras entre eles começam a desmoronar, e os olhares que trocam refletem uma mistura de entendimento e atração que não conseguem negar. Aquela noite representa um marco, um ponto de virada onde ambos revelam suas próprias fragilidades e verdades ocultas. Alec, pela primeira vez, permite que Olivia conheça a extensão de seus medos, e ela percebe que o papel que assumiu ao lado dele se torna algo essencial, algo que vai além das aparências e dos contratos que estabeleceram. A manhã de segunda-feira começa com um turbilhão de emoções. Olivia, ainda processando as revelações do fim de semana, recebe uma mensagem de Alec com um convite formal para acompanhá-lo em uma viagem de negócios. Ele menciona a necessidade de alguém confiável ao seu lado durante uma reunião crucial para os rumos de sua empresa. O tom da mensagem é direto, quase urgente, e ela, intrigada pela importância daquele momento, aceita sem hesitar.
Ao embarcar no jatinho particular de Alec, Olivia percebe o quanto ele confia nela, mesmo sem explicitar isso. A viagem segue em silêncio enquanto ele revisa documentos, o olhar concentrado, mostrando a intensidade com que lida com as questões de sua empresa. Ela observa, absorta, cada gesto dele, notando o peso de suas responsabilidades. Chegam ao destino, uma cidade litorânea repleta de executivos de alto nível. Ao longo do dia, Alec a leva a várias reuniões, onde Olivia conhece detalhes sobre o lado empresarial que ele raramente revela. Em uma dessas reuniões, ela capta fragmentos de conversas sobre possíveis aquisições e alianças, bem como uma situação delicada envolvendo um contrato de grande porte. Cada palavra o aproxima mais de um ponto de decisão crucial, e Olivia sente que ele luta para manter o controle da situação. No hotel, ao fim do primeiro dia de negociações, Alec convida Olivia para jantar, aparentemente exausto das exigências que aquela viagem impôs. O restaurante escolhido por ele possui um ambiente calmo, onde o som do mar ecoa suavemente e o clima de serenidade permite que ambos relaxem. Durante a refeição, Alec, já visivelmente mais tranquilo, começa a compartilhar aspectos de seu passado que, até então, ele mantivera ocultos. Uma coisa que nunca revelo é o motivo de tanto empenho, diz ele, o olhar fixo no copo de vinho. Minha família depende da empresa que administro. Cada decisão que tomo carrega o peso de proteger o legado que recebi, mas também de construir algo que dure além de mim. Olivia sente a sinceridade nas palavras dele e, mesmo sem responder de imediato, percebe a profundidade daquele desabafo. Ela se aproxima, tocando suavemente o braço dele, como quem oferece apoio silencioso. Alec se permite um sorriso, agradecido pelo gesto, e ambos compartilham um momento de cumplicidade rara. No dia seguinte, uma reviravolta ocorre durante uma das reuniões. Olivia, sentada ao lado de Alec, capta uma troca de olhares entre ele e outro executivo, algo que ela interpreta como uma tensão velada. Ao final da apresentação, o executivo a quem Alec se dirige comenta, em tom casual, sobre uma movimentação de capital suspeita que circula na empresa de Alec. A tensão cresce, e Olivia sente que ele controla cada palavra com precisão, evitando qualquer reação que possa expor fraquezas. Quando retornam ao hotel, Alec desabafa. Aquele comentário não surge por acaso. Esse executivo, em especial, há tempos busca uma maneira de desestabilizar minha posição. Ele joga com insinuações para fazer pressão, declara, a voz baixa e carregada de frustração. Olivia entende o que ele diz e responde com um tom firme, apoiando. Decidem, então, revisar juntos documentos confidenciais que ele mantém no laptop, buscando estratégias para lidar com aquela ameaça velada. À medida que analisam os dados, Olivia descobre detalhes das finanças da empresa e percebe o quão frágil a situação pode se tornar caso as suspeitas se confirmem. Eles passam horas imersos nas telas, e, ao longo da madrugada, trocam olhares cúmplices e palavras de encorajamento. Em um momento de pausa, Alec se permite uma confissão. Em outra época, talvez enfrentasse essa situação com menos receio, mas agora tudo parece mais vulnerável, admite ele, encarando Olivia com um olhar de quem carrega um peso que vai além dos negócios. Olivia sente o impacto daquela frase e entende que o vínculo entre eles cresceu além das intenções originais. O clima de confidência, a troca de olhares, o fato de ele a incluir na busca por soluções, tudo isso indica que a parceria deles alcança algo mais profundo. Ela se sente honrada pela confiança dele e oferece apoio, reconhecendo quanto ele confia na presença dela naquele momento de incerteza. No último dia da viagem, uma reunião decisiva com o conselho de investidores o coloca sob pressão máxima. Olivia, sentada ao lado dele, percebe o quanto Alec controla cada palavra, cada gesto, como um ator em cena. Ele precisa garantir que as dúvidas sobre sua empresa não comprometam a imagem de estabilidade que ele construiu com tanto esforço. Em um determinado momento, um dos membros do conselho lança uma pergunta direta sobre os investimentos de alto risco que ele conduz, e Olivia percebe a mudança sutil na expressão de Alec. A resposta dele é firme e segura, mas Olivia capta uma hesitação breve, quase imperceptível, que apenas ela parece notar. Aquele instante cria uma conexão entre eles, algo invisível e intenso, que apenas a proximidade permite entender. Alec, ao concluir a resposta, olha para Olivia,
e o olhar entre os dois revela uma vulnerabilidade que ele nunca permite a ninguém. Ao final da reunião, eles retornam ao hotel em silêncio, ambos exaustos pela tensão que carregaram ao longo do dia. No quarto, enquanto ela arruma as coisas para o retorno, Alec surge à porta, sem pronunciar uma palavra. Olivia capta a intensidade no olhar dele e se aproxima, percebendo a necessidade de uma conexão verdadeira. Em um gesto silencioso, ele se aproxima, e o espaço entre eles se dissolve. Aqueles minutos de proximidade, onde nenhuma palavra se faz necessária, criam um elo que ultrapassa qualquer contrato ou acordo. Alec se permite expressar a vulnerabilidade que mantém oculta, e Olivia, em um gesto de carinho, responde ao toque com a mesma intensidade. A relação entre eles, agora marcada por algo inquestionável, assume uma nova forma, um sentimento que se desenha a partir das confidências e do apoio mútuo. Ao voltarem para Nova York, ambos carregam um silêncio cheio de significados. Olivia compreende que, a partir daquele instante, o vínculo que criaram exige uma nova compreensão, uma redefinição do que significa a parceria. E Alec, ciente do que aconteceu, mantém a postura firme, mas o olhar revela algo a mais, uma promessa não dita de que aquele vínculo permanecerá. Olivia atravessa os dias seguintes sentindo a intensidade do que viverá com Alec. Ao refletir sobre a conexão que criaram, algo nela desperta um desejo de respostas, uma busca pela verdade sobre o homem que, de forma silenciosa, entrou em sua vida e ultrapassou todas as barreiras que ambos tentaram manter. Entre pensamentos e dúvidas, ela decide confrontá-lo, mas com a intenção de entender os sentimentos que agora compartilham, ainda que nenhum dos dois tenha expressado isso claramente. Em uma noite fria, Alec a convida para um jantar, mas, dessa vez, sem o disfarce de eventos ou compromissos empresariais. Escolhe um restaurante discreto em um bairro afastado de Manhattan, onde os dois podem finalmente conversar longe de olhares curiosos. O ambiente, aconchegante e iluminado por velas, envolve os dois em uma aura de serenidade que parece incentivar a sinceridade. Olivia, sei que nossas vidas mudaram desde o início deste acordo. As coisas entre nós seguem outro rumo, e ele começa, a voz calma e introspectiva, como quem já ponderou cada palavra. Olivia o encara, sentindo a intensidade no olhar dele, como se cada frase representasse uma confissão difícil, mas necessária. Alec, não posso ignorar tudo o que compartilhamos. Preciso saber, por que escolheu esse caminho? Por que essa barreira entre quem você é e o que você mostra ao mundo? Indaga, sentindo o peso da pergunta. Ele desvia o olhar brevemente, respirando fundo antes de encará-la de novo. Uma expressão de resignação se forma em seu rosto, e ele percebe que chegou o momento de contar a verdade. Cresci em um ambiente onde minha vida já estava traçada antes de entender o que isso significava. Nunca escolhi este caminho, mas aprendi a trilhar cada passo para manter o controle. O que as pessoas veem, Olivia, é apenas uma imagem, uma projeção do que preciso ser para proteger o legado da minha família. Ao mesmo tempo, me obrigo a ser algo que não sou, e ele admite, a voz carregada de uma sinceridade que o torna vulnerável. As palavras dele reverberam dentro de Olivia, e ela compreende o peso que Alec carrega, um peso que se manifesta na tensão constante entre o homem público e o homem que ela conheceu. Nunca permiti que alguém entrasse neste lado da minha vida. Mesmo agora, confesso que sinto um medo inédito. Mas a verdade é que, ao seu lado, encontro algo que nunca tive coragem de buscar sozinho, e liberdade, completa ele, os olhos fixos em Olivia. O silêncio que se segue possui um significado profundo, e Olivia sente uma emoção intensa tomar conta de si. Ela percebe que, entre os olhares e as palavras, algo definitivo surge entre eles, algo que desafia a lógica do contrato e os limites que impuseram. Alec, ao tocar sua mão, demonstra um sentimento que não se esconde mais, e o gesto dele traz uma confissão silenciosa, algo que ultrapassa qualquer barreira. A noite se alonga, e ambos se encontram imersos em uma conversa onde as defesas cedem por completo. Olivia percebe a dimensão do homem à sua frente, alguém dividido entre responsabilidades e desejos pessoais, e se dá conta de que aquele vínculo cresce a partir da confiança e da compreensão. Alec não precisa mais mascarar o que sente, e ela, pela primeira vez, assume a reciprocidade dos próprios sentimentos.
Tudo o que representa o sucesso e o poder que conquistei, ao seu lado, perde o valor que me forçaram a acreditar. No entanto, Olivia, essa escolha traz riscos que talvez você não imagine, ele confessa, com uma voz suave, mas firme. Olivia entende que ele se refere aos desafios que enfrentariam ao abrir mão da imagem calculada. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que o que possuem agora representa algo que poucos experimentam. Riscos fazem parte do que somos, Alec. E prefiro arriscar a viver algo verdadeiro do que continuar com uma fachada sem significado, e ela afirma, com um sorriso leve. Ambos, tomados por uma sensação de completude, deixam que aquele momento se torne a promessa de um futuro que desafia qualquer lógica pré-estabelecida. Ao saírem do restaurante, a cidade ao redor parece menor diante da decisão que assumiram, e cada passo ao lado de Alec se torna uma jornada compartilhada, sem contratos ou barreiras que os limitem. Durante a caminhada pela cidade iluminada, Alec para em uma rua mais tranquila e segura Olivia em um abraço firme, como quem finalmente reconhece o valor de algo real. Ela retribui, sentindo que cada segundo ao lado dele fortalece a decisão de enfrentar juntos o que vier. Ao chegar ao apartamento de Olivia, Alec hesita, como se quisesse prolongar o momento, mas se despede com uma promessa silenciosa no olhar. A conexão entre os dois permanece, criando um vínculo inquebrável que ambos, agora, aceitam sem resistência. No silêncio do próprio lar, Olivia reflete sobre a noite e sente que algo definitivo se solidificou. Ela compreende que, ao lado de Alec, está disposta a enfrentar os desafios de uma vida que os exigirá, mas que também os transformará em algo maior. O sentimento que compartilham, autêntico e sem barreiras, representa a verdadeira conquista que ambos, até então, evitavam. Ao se deitar, ela se sente completa, como se cada parte de sua jornada a preparasse para aquele exato instante. E a imagem de Alec, agora tão próximo e verdadeiro, se torna uma certeza de que o que possuem desafia qualquer obstáculo que surja. Ao longo da semana, o impacto da noite anterior traz mudanças profundas para Alec e Olivia. Ambos, agora, assumem a intensidade do vínculo que construíram e deixam que o sentimento recíproco tome o espaço que antes o contrato limitava. Mas a realidade dos compromissos de Alec, as responsabilidades que ele carrega, logo impõem novos desafios, exigindo deles escolhas claras sobre o que significa, de fato, estar juntos. Na tarde de sexta-feira, Alec procura Olivia e a convida para uma conversa mais séria. Ele propõe que discutam os próximos passos, ciente de que, para tornarem público o relacionamento, precisam enfrentar o ambiente corporativo de Alec e os interesses em jogo. Encontra-se dividido entre a lealdade à empresa e o desejo de viver algo que, até então, jamais imaginara possível. Olivia, estamos entrando em um território novo. Eu preciso decidir como enfrentar isso, ele afirma, o olhar direto e a expressão carregada de sinceridade. Assumir nosso relacionamento, além de desafiar o que estabeleci, significa, para mim, abrir mão de certas proteções que mantive por anos. Olivia, compreendendo a profundidade do dilema, sente que ele expõe muito mais do que uma escolha profissional. Decidir entre o papel de CEO e a vida que deseja ao lado dela implica um risco pessoal. A questão atinge o ponto mais vulnerável de Alec, e ela reconhece que a decisão final precisa vir dele. Alec, sei que isso representa mais do que o cargo, mas não te pediria para abrir mão de algo essencial. Só te peço que seja verdadeiro consigo mesmo, e ela responde, segura do impacto de suas palavras. O silêncio entre eles é repleto de significado. Alec observa Olivia com um misto de admiração e gratidão, como quem percebe a força de uma escolha que não busca impor nada, mas respeita as decisões de quem ama. Nesse instante, ele compreende que a decisão, de fato, já se encontra tomada. E, ao segurar a mão dela, confirma o compromisso que ambos, ainda em silêncio, decidiram assumir juntos. Nos dias que se seguem, Alec reúne a equipe mais próxima e inicia o processo de transição para um novo modelo de administração, o que implica mudanças que ele sempre considerou necessárias, mas nunca teve coragem de executar. Ele anuncia que seguirá ocupando o cargo de CEO por tempo determinado, preparando sua equipe para o futuro da empresa. Olivia, ao lado dele, se torna uma presença constante e visível, alguém que demonstra o impacto positivo que o apoio e a confiança mútua trouxeram.
Durante as reuniões, Alec lida com a natural resistência de quem enxerga mudanças como ameaças, mas ele permanece firme. Olivia observa cada movimento dele, admirando o modo com que defende a visão de um futuro mais equilibrado para si e para os colaboradores. A presença dela ao lado dele representa a liberdade de quem se permite viver plenamente, sem mais esconderijos ou convenções. Na última reunião do conselho, Alec oficializa a decisão. E, ao se despedir dos membros, sente o peso do caminho percorrido e, ao mesmo tempo, uma leveza incomum, como se, finalmente, tivesse feito a escolha que respeita sua verdade. Olivia, ao ver a expressão dele, percebe que o homem ao seu lado assume o que é, com uma autenticidade rara e intensa, um sinal do crescimento que ambos experimentaram. Ao fim do dia, eles deixam o prédio da empresa juntos. Alec entrelaça os dedos nos dela, e ambos se afastam da estrutura que, antes, mantinha tantas barreiras entre eles. A cidade ao redor parece se tornar o cenário perfeito para o novo começo, um espaço onde as escolhas assumem um sentido genuíno e definitivo. No caminho de volta, a expressão tranquila de Alec revela a paz de quem finalmente encontrou a própria verdade. Olivia, sentindo-se plenamente aceita e respeitada, corresponde com um sorriso, ciente de que, a partir daquele momento, eles criaram um espaço onde o amor e a liberdade convivem, onde nada mais os separa da vida que desejam viver. Olivia e Alec, agora livres das restrições do contrato e das imposições que carregaram por tanto tempo, mergulham na nova fase de suas vidas juntos, sem mais máscaras. O relacionamento se torna público, mas dessa vez de forma natural, espontânea, sem a necessidade de encenação. Ao lado de Alec, Olivia descobre a simplicidade de um amor verdadeiro, algo que jamais supôs encontrar no início de sua jornada. Uma manhã, enquanto toma um café em um pequeno parque da cidade, Olivia observa Alec, o semblante dele mais leve, refletindo uma paz que poucas vezes ele expressou. Os dois, sentados em um banco, compartilham planos, sorrisos e histórias, como quem encontrou no outro um lar seguro e definitivo. Ela sente que, a cada troca de olhares, o vínculo que os une se fortalece, ultrapassando qualquer limite que antes os separava. Alec, ao notar o sorriso dela, segura sua mão e a observa em silêncio, como quem compreende que encontrou algo valioso. Eles se tornam cúmplices em cada passo, e a simplicidade daquele momento revela a profundidade da transformação que ambos experimentaram. Olivia percebe que, ao lado dele, cada instante representa uma conquista, uma vitória sobre o medo e as barreiras que ambos superaram. Ao longo dos meses, eles constroem uma rotina marcada por pequenas aventuras e experiências que não buscavam antes. Alec, acostumado aos luxos e à formalidade dos negócios, encontra alegria nos momentos simples que compartilham. Olivia, por sua vez, descobre em Alec alguém disposto a abrir-se para novas possibilidades, alguém que, ao lado dela, explora o valor das coisas comuns. Em um fim de tarde, enquanto caminham pelas ruas de Nova York, Alec, em um gesto inesperado, para e a olha com uma intensidade rara. Olivia, ao longo deste tempo, encontrei algo que não procurei, mas que mudou tudo em mim. Obrigado por ser essa presença em minha vida, e ele diz, a voz carregada de sinceridade. Olivia sorri, emocionada com as palavras, e responde com o olhar, sentindo a profundidade do que construíram. Eles, agora, compartilham uma vida que não busca mais aprovação ou justificativas. Cada escolha, cada gesto, reflete o amor autêntico que cultivaram. No final daquele ano, eles decidem viajar juntos para uma casa afastada, um lugar onde o silêncio e a natureza oferecem um espaço para a reflexão. Em meio ao frio do inverno, sentam-se junto à lareira, o calor envolvendo os dois em um cenário de tranquilidade e paz. Alec, ao lado dela, menciona o quanto aquele refúgio o faz sentir-se conectado consigo mesmo e com o futuro que construiu ao lado dela. Olivia, ouvindo cada palavra, sente-se segura e completa. Ela sabe que a trajetória que iniciaram, repleta de desafios e revelações, agora se solidifica em um novo capítulo, onde ambos encontram propósito e serenidade. Ao se olharem, uma certeza permanece, ambos escolheram viver aquilo que construíram com coragem, verdade e entrega. Ali, entre a simplicidade do momento e a profundidade do sentimento, eles percebem que o amor real nunca exigiu contratos ou acordos, apenas a sinceridade de quem se entrega por inteiro. Naquele instante,
Cercados pela natureza e pelo silêncio, Olivia e Alec reconhecem que o maior valor de suas vidas se encontra na escolha de permanecerem juntos, em uma jornada que transcende qualquer desafio.